Olha que lindo aqui, Beco do Batman, São Paulo, um lugar bem legal pra gente conhecer um pouco da cultura e também falar de ciências. Ué, mano, o que você tá fazendo aqui? Nossa, tá frio, tô me esquentando aqui no sol. Você tá com calor? Ué, eu tô bem aqui. Aliás, se vier o frio que você tá esperando, eu tô perdido, né? E por falar em calor, realmente é um tema que causa muita confusão, sabia? É uma expressão que pode estar sendo usada errada? Pode, e a gente pode explicar isso porque na aula do 9º ano de hoje, qual vai ser o tema? Você diz. Temperatura, calor e... Sensação térmica. Então vamos lá, ué. Olá, amiguinhos, eu sou o Gerson Julião. E eu sou a Ana Halston do Ciência em Show. E aí, vamos continuar explorando essa questão da sensação térmica? Vamos sim, aliás, bom, acho que acabou o sol aqui dentro, né? Não precisamos nem ficar mais com isso aqui. Aliás, agora tá ao contrário, eu tô com um pouquinho de frio, viu? E você acho que deve estar bem agora, né? Eu tô feliz, viu? Tô bem feliz, tô vivendo um momento quentinho. Então, e olha que legal, né? Porque a gente vai falar de um tema de temperatura, sensação térmica e calor, e já dá para perceber que a sensação térmica varia um pouco de pessoa para pessoa. Porque você, como se está se sentindo para estar assim? Eu tava com frio, né? A minha sensação térmica tava baixa. Você está com uma sensação térmica que, teoricamente, a temperatura estaria menor do que o que realmente está, né? Exato. Ao contrário que eu estava lá de boa, né? Tudo, quase sem camiseta até, porque a minha sensação térmica estava alta, né? Para mim, a temperatura estava maior. A sua sempre é assim, né, Gerson? Porque eu chego inteira encapotada, normalmente, e você tá sempre assim. Chega assim, de boa, é tudo, esportista. Né? Agora, olha que interessante, a sensação térmica, né, ela varia realmente com as pessoas. Agora, você de manhã escuta lá a menina do tempo, olha, temperatura 20 graus, mas a sensação térmica está 15, né? Aí você já espera que você tem que sair com o quê? Com mais agasalho. Mais agasalho. Eu vou estar tendo a sensação que isso eu vou sentir mais frio. Sim, apesar da temperatura estar a 20 graus. Então a sensação térmica seria uma temperatura virtual que a gente sente, né, que é diferente da temperatura real, né, que é a temperatura ambiente naquele momento. Aquilo que marca o termômetro. Que marca o termômetro que a gente vai mostrar. E o interessante é o seguinte, as pessoas acham também que é a blusa ou a jaqueta que esquenta a gente, né? E na verdade não é isso, simplesmente você está com uma blusa para isolar o seu corpo do meio ambiente aqui, para você se sentir mais confortável. Então a gente que esquenta a gente mesmo? Isso, porque isso aqui é como se fosse um isolante, não está deixando o seu calor escapar, né, de forma maior. Então ele mantém o seu calor, né? Então você tem uma sensação que está mais quentinha, né? Enquanto que eu estou sem a jaqueta, sem blusa, então todo o vento que bater em mim aqui vai trocar um calor e eu vou ter uma sensação térmica diferente da sua. Por exemplo, você sai lá da piscina, né? Entra na piscina e sai. Pode estar o sol que for, mas se bater um vento em você... Eu vou sentir frio. Vai sentir frio. Mesmo estando uma temperatura alta. Mesmo estando uma temperatura alta com o sol, por quê? O vento que vai passar em você, né, vai trocar calor e você vai ter uma sensação térmica que a temperatura está menor. Então você fica toda lá assim, ai meu Deus, que friozinho, né? Então a sensação térmica é exatamente isso, é a sensação de uma temperatura menor ou maior, claro, né? Diferentemente da temperatura ambiente real que mede o termômetro, né? Em geral, a sensação do corpo, né? É isso que a gente está querendo dizer. Do corpo, né? Que você tem, e aí você escolhe para isolar o seu corpo da troca de calor, uma jaqueta ou uma blusa mais grossa ou mais fina, né? Quer dizer, que isola mais ou isola menos o calor. Ou que não usa blusa e não isola. Não isola nada, então tudo que vem eu estou sentindo na íntegra, né? Então, acho que a gente poderia também fazer alguns exemplos do dia a dia para mostrar para as pessoas como que a gente fala um pouco de temperatura, calor e sensação térmica. E as sensações diferentes, que isso pode mudar ali, no local, durante a experiência, não é? Sim, principalmente aqui em São Paulo, que às vezes você acorda, diz que tem todas as estações durante o dia, não é? Tem frio, tem o calor, tem o outono, tem a primavera, tem tudo no mesmo dia. Então, vamos lá preparar alguma coisa? Vamos lá. Gerson, será que você podia explicar um pouco melhor essa questão de temperatura, medir a temperatura e o que é exatamente isso? Para
para ficar mais claro, para além daquilo que a gente falou de sensação térmica? Sim, claro. Ó, a temperatura, ela mede o grau de agitação das moléculas em um determinado corpo, né? Então, você vai precisar de um termômetro para ter uma temperatura precisa, né? Esse daqui, por exemplo, ele é de pino, né? Então você pode colocar dentro do líquido ou num corpo, né? Vamos colocar aqui numa carne, né? Dá para medir, né? E aí ela mede a temperatura, que no caso do Brasil é em graus Celsius, né? Mas tem Fahrenheit, né? Tem Kelvin. Então aqui no Brasil a gente mede em graus Celsius a temperatura, que você, para ter exatamente a temperatura do local, do ambiente ou da substância, você precisa ter um termômetro. Por falar em temperatura, né, e previsão do tempo, tudo, nas minhas férias eu fiz um vídeo da minha viagem. Vamos dar uma olhada? Previsão da temperatura. Vamos olhar assim. Yes! Tempo, relógio, ampulheta, linha de Greenwich. Não. Tô falando do tempo lá fora, do clima, mais especificamente da previsão do tempo. Previsão do tempo para hoje. Só um minutinho, deixa eu consultar aqui. Olha só, aqui está dizendo que vai chover muito forte. Mas espera um pouco. Será que a previsão do tempo realmente é confiável? Para demonstrar isso, enviamos o Gerson simplesmente para uma praia paradisíaca, com o objetivo de verificar se a previsão de chuva realmente vai se concretizar. Vai lá, Gerson. Gente, finalmente eu me dei bem. Desculpa minha vida boa aí e vocês aí no estúdio. A previsão do tempo é uma ciência que leva em conta muitos fatores, como umidade, vento, temperatura, altitude, poluição, localidade, etc. Em posse desses dados, os meteorologistas calculam as chances de chuvas e outros fenômenos usando supercomputadores. A previsão do tempo é séria e bem confiável. Tá vendo só? Olha só, a previsão do tempo funcionou bem naquele lugar. Chuva! E bem feito pra ele, porque esse horário devia estar aqui trabalhando, não devia estar em praia, não. Você, quando for sair de casa, dá uma olhadinha na previsão do tempo, seja prevenido. Prevenido, falar em prevenido, eu sou um cara prevenido, eu sempre levo comigo, protetor solar, guarda-chuva, capa de chuva, galocha, um bote salva-vida também, eu coloco aqueles coletes, bem aquele que tem apito, sabe? Obrigado por assistir mais um episódio intempestivo desse grupo que sempre lhe traz novidades. E a previsão do tempo ela é confiável, mas ela funciona melhor para os dias próximos. Por isso, não adianta olhar a previsão dali 20 dias, porque o erro vai ser muito grande. Aí você vai pôr a culpa na meteorologia, que é uma ciência muito exata. Vai, Gerson. Você nem olhou a previsão do tempo, você não viu a previsão da temperatura. Tava um sol danado. Para com isso. Vamos chamar um vídeo do Daniel falando exatamente sobre isso, previsão do tempo e como a gente pode comparar essa assertividade da previsão. E para de palhaçada, vai. Vamos ver o vídeo aí. Vai, Daniel. Gente, é o seguinte, toda vez que você vai viajar, a primeira coisa que você faz é dar uma olhada na previsão do tempo para saber o que você vai colocar na mala, se é uma blusa, se é uma sunga, se é um guarda-chuva. Eu tô indo viajar hoje, tô indo para Vitória, tô saindo aqui de São Paulo, esse aqui é o aeroporto de Congonhas, então resolvi dar uma olhada, só que dessa vez para te mostrar, eu vou comparar. Porque eu tenho aqui um instrumento chama termigrômetro. Para falar a verdade, o que serve pra gente agora é a temperatura. Aqui, temperatura em São Paulo, aqui em Congonhas, nesse momento, 19,4 graus Celsius, umidade relativa 62%. Tô indo para Vitória. Então, olha só, aqui tá marcando 19, onde eu tô agora, isso é situação real agora. E no aplicativo tá marcando 17. Depois nós vamos falar por que tem essas discrepâncias. E eu tô indo pra Vitória, vamos ver como vai estar em Vitória? Eu vou chegar lá umas 7h30 da noite e aqui, olha, no aplicativo tá mostrando que tem algumas pancadas de chuva e vai estar 21 graus Celsius. Daí nós vamos comparar se tudo vai correr bem, se daqui vai marcar 21 graus. Daqui a pouco a gente se vê. Muito bem, pousei em Vitória já, olha, deu quase certinho o horário, porque são 7h28 da noite. Aqui no nosso aplicativo mudou um pouquinho, agora a gente tinha previsto lá que estava escrito 21 graus, aqui está mostrando 20, tá um pouco fresquinho. E aqui no nosso termômetro, olha só, quase 21. Bom, isso acontece realmente, de fato, na previsão do tempo, você deve acompanhar
Acontecem algumas pequenas diferenças. Acontece que, vou te falar como é feito, assim, de uma maneira muito simples, a previsão do tempo. Estações meteorológicas e locais específicos na cidade, especialmente nas capitais, eles contêm instrumentos de meteorologia que medem não só a temperatura, mas medem muitos outros fatores da atmosfera. Todos esses dados, eles são computados em programas de computadores que calculam, na previsão do tempo, diversos fatores, como a umidade relativa, se vai chover ou não, e a temperatura. Então, por isso que às vezes dá alguma discrepância. Nesse local que a gente está, provavelmente aqui no aeroporto, certamente tem uma estação meteorológica aqui, mas nos locais que a gente passa por aí, não vai certamente registrar a temperatura exata que dá, é alguma coisa um pouco próxima. E a gente também tem o fenômeno do microclima, alguma interação específica da atmosfera pode causar uma diferença entre o que foi previsto e o que está acontecendo. Agora é importante ressaltar que a meteorologia é uma ciência extremamente complexa. Lidar com a atmosfera no planeta Terra não é uma tarefa simples. Muitos cientistas trabalham nisso. Até. Agora sim, né? Agora você entendeu o que é previsão do tempo, né? É que a minha verba era menor, não tinha como eu ir lá, não sei aonde que ele foi. Vitória. Meu Deus. E ele conseguiu fazer uma boa comparação. Sim. Mas, Gerson, você mostrou aí esse termômetro de pino. Sim. E existem outros tipos de termômetro, né? Como a gente viu no vídeo. Sim, tem termômetros que igual o relógio, né? O relógio serve para medir tempo, mas vem com um monte de coisa aqui. Já vem até o celular aqui dentro, né? E tem esse tipo aqui também, olha que legal. E tem diversas funções aqui que a gente pode mostrar pro pessoal aqui, ó. Quer ver? Dá uma olhada aqui, ó. Então, ó, aqui ele mede a temperatura, termômetro normal, né? Mede a temperatura. Aqui mede a umidade relativa do ar, né? E aqui o tempo, ó. Hoje a gente começou aqui o nosso vídeo às 7 da manhã. Isso quer dizer que a gente acordou umas 4 da manhã para começar, né? Gostou, né? Então o termômetro, ele é importante, claro, para determinar a temperatura, né? Seja do corpo humano, quando você vai no médico, né? Ele mede a sua temperatura para verificar se você não está com febre, né? E também, quando você quer assar um bolo, acho que lá tem as temperaturas que você não pode deixar muito alto, tem graduado. Ou até mesmo os grandes chefs, né? Eles, quando eles vão cozinhar alguma coisa, tem a temperatura ideal para ele fazer aquilo. Lógico, ou para deixar aquecer, ou para deixar o forno ligado, quer dizer, tem uma série de coisas lá que tem que medir para ter a temperatura ideal de cozimento. Né? E hoje, com a tecnologia, a gente tem vários tipos de termômetro, igual você falou. Tem termômetros até com laser, né? Que você aponta para o lugar, você não precisa tocar mais e ele determina a temperatura que está ali, né? Bom, acho que a temperatura ficou bem tematizada aqui, muito bom, né? Agora o calor, né? O que é o calor? O cara fala, eu tô com calor, eu tô com calor. Que nem eu falei lá. Que nem você falou lá. Com frio e você com calor. Com calor. Não, isso realmente é um modo de dizer das pessoas, né? Cai no linguajar comum das pessoas, só que calor, a gente não tem o calor, porque o calor é uma forma de energia, né? De troca. Então você não tem o calor, né? A gente fala, eu tô com calor. Na verdade, você está com uma sensação de temperatura alta, né? E o calor é o seguinte... Mas seria muito bonito, né? Eu chegar e falar assim, estou com uma sensação de temperatura alta neste momento. Isso, tá vendo como é que é chique falar assim? É muito chique. Você chega num lugar e fala assim, você já virou o rei, né? Isso, a pessoa já vai te excluir, né? Já vai te excluir, mas... Então, o calor, ele é uma forma de energia que é trocada entre os corpos, né? Então, você pode ter calor, você pode ter um corpo com uma temperatura maior e o outro corpo com uma temperatura menor. A troca entre eles desse calor, dessa energia, vai seguir, né, num tipo de equilíbrio térmico. Então, por exemplo, se eu tiver Ele vai tentar se equilibrar. Se equilibrar, por exemplo, você tem água a 100 graus Celsius e água a 0 graus Celsius, vamos supor 1 litro, se você misturar os dois, depois de algum tempo, a temperatura aproximadamente vai ser 50 graus. Né? Que um vai perder calor e o outro vai ganhar. Situação ideal, né? Situação ideal. Mesmo volume. Mesmo volume, a mesma substância, né? Que aí a gente consegue calcular mais, ou pode ser substâncias diferentes que você coloca junto. Por exemplo, então, quando você coloca corpos, né? O calor sempre vai de maior temperatura para o de menor temperatura, sempre. Por exemplo, se você colocar uma barra de gelo aqui, o que vai acontecer? Ô, Gerson,
corpos. Então, ele vai... Não atrapalhou essa explicação. Não, ele vai derreter, ele vai derreter. Então eu coloco um gelo aqui a 0 graus Celsius, ele vai tentar chegar no equilíbrio do ambiente. Só que ele não vai conseguir, porque o ambiente aqui, a massa é muito maior que ele. Então ele vai derreter, ele vai chegar a 0, aí ele vai começar a derreter, então ele vai chegar no equilíbrio, ele não vai conseguir chegar no equilíbrio térmico porque ele já vai derreter. Aí depois a água líquida sim vai chegar no equilíbrio térmico, que hoje aqui está 23,7 graus Celsius, né? Então, depois de um certo tempo, aquele gelo vai derreter, aquela água vai ficar aqui a 23,7 graus Celsius. Agora, nós não entramos em equilíbrio com o meio ambiente, né? Nosso corpo a gente continua produzindo calor ou energia para manter essa temperatura, que é 36,5, 36 graus, né? A gente não é igual um sapo. O sapo, ele tem a temperatura do ambiente, né? Então, se você põe a mão lá no sapo, ele parece que está gelado, né? Que ele tem a temperatura do ambiente. Nós não. A gente tem sempre a temperatura constante. Tanto é que você precisa sempre manter essa temperatura constante, senão você está doente, né? E a sensação térmica, que a gente já falou lá, é essa temperatura. Isso é uma coisa que pode variar, essa temperatura virtual. Sim, sim. Que é de cada um, né? Você agora está com uma sensação diferente da minha. Que você pode estar com uma sensação diferente quando entrar na praia. 23 graus e eu de casaco. Então, 23,8, tá aumentando, né? Então, 24 a sensação... graus e eu tô de casaco. Então, temperatura mede a agitação das moléculas, né? Mede a quantidade de agitação no sistema, né? Agora, o calor é a troca de energia, né? E a sensação térmica é essa temperatura virtual que depende de cada de cada região e do dia como está, que é diferente da temperatura real do momento, né? Agora eu acho que a gente poderia, talvez, fazer algumas experiências para ilustrar isso. Eu acho, ainda mais troca de calor, sensação térmica, isso é bem divertido, né? Então vamos lá, hein? Vamos? Ai, adoro experiência. O que nós vamos fazer aqui? Bom, a experiência que a gente vai fazer, você vai ser a voluntária, né? Só tem eu e você, mas para isso a gente precisa passar os ingredientes para a molecada aí em casa fazer. Essa história de voluntária, hein? Bom, ingredientes: bexiga e isqueiro. Com objetos com fogo, sempre tem a presença de um adulto. Vamos lá? Tá bom. Porque quem mexe com fogo... Me falaram isso. Me falaram isso aí. Então é o seguinte, primeiro eu vou encher essa bexiga. Essa aqui era boa, hein? Pronto, senão... Ué, você tem medo de bexiga? Não, eu sempre tenho a sensação que ela vai estourar, como aconteceu com a primeira, né? Mas se não estourar não tem graça. Bom, então eu tenho aqui uma bexiguetes do Smurf e eu vou fazer o seguinte. O que acontece se a gente colocar fogo na bexiga? Ela vai estourar, né? Vamos ver. Eita, estourou, né? Mas agora... Acho que você tem medo de bexiga, então eu vou fazer com você. Então eu tenho aqui uma bexiga, então venha mais pra cá. E eu vou colocar fogo na bexiga, na cabeça da Ana. Vamos ver o que acontece. Chega mais pra cá um pouquinho. Não, venha, não fuja. Tá aqui. Nossa. Você em casa vai ver são cenas fortes, hein? Atenção. Nossa. Gerson. Olha! Vai botar fogo no meu cabelo, hein? O problema não é o fogo no cabelo, né? Mas, caramba, a bexiga não estourou. Olha só aí, ó. E tá pretinha aqui debaixo, ó. Tá vendo? Ó, vou colocar o fogo de novo, ó. Mas vocês estão vendo uma marquinha aí agora, tá vendo só? Que a gente conseguiu salvar você, porque, ó, tá vendo? Ó, eu tô colocando fogo realmente na bexiga, mas ela não estoura porque a gente colocou um pouquinho de água, ó. Olha que incrível. Olha como ficou pretinho. Você sabe que, mesmo conhecendo, eu fico sempre impressionada com essa... Não, isso impressiona realmente, porque a ciência é bela, né? Isso que diferencia uma mágica da ciência, né? Que muitos mágicos usam a ciência realmente para fazer a mágica deles, só que a gente explica o conceito. E você na sala de aula, você tem que entender esse conceito. Olha então, só, você pôs fogo, trocou calor, por isso não estourou. Isso, porque a troca de calor foi feita com a água. Então a água pegou, né, toda essa fonte de calor e passou para a água. Não deu tempo de estourar a bexiga. Agora, quando a gente faz numa bexiga comum, o que acontece? Ele troca calor com
a borracha. Eu tento. Por que tem medo, né? Então, o que acontece? Aí a gente, todo aquele calor foi fornecido para a água e não para a borracha da bexiga, por isso não estourou. Aliás, a gente usa isso no dia a dia. Quando você faz uma comida muito quente, você coloca direto lá na mesa? Não. Principalmente se você tiver, sei lá, um pirex, né? Tem uns refratários aí que talvez mais resistentes. Mas se você coloca quente no frio, ele pode trincar, né? Isso, que tem uma troca de calor muito rápida e pode trincar. Geralmente as pessoas colocam alguma coisa de madeira, que é um bom isolante térmico, né? Ou de barro. Ah, é verdade. Né? Que também é um bom isolante térmico, que a gente vai fazer também umas experiências daqui a pouco para vocês verem. Então, isso é muito legal, você pode fazer, claro, coloque a água, senão vai explodir, né? E não vai colocar aqui uma fogueira do tamanho do mundo, que também vai explodir e ainda vai cair a água aí em cima, né? Acho que está na hora da gente mostrar outra experiência. Quer ver só? Vamos? Pô, já fiz até o... Bom, vocês poderiam pensar que eu estava sugestionada pelo Gerson, ou tentando agradar, né, dizendo que aqui está frio e aqui a temperatura está ambiente. Então, nós resolvemos fazer uma experiência similar para verificar essa questão de sensação térmica, mas com crianças. E a criança é espontânea e não vai estar nada sugestionado. Vamos dar uma olhada nesse vídeo? Muito calor, muito calor. Boa, eu acho melhor agora a gente fazer um experimento para verificar as sensações que estão por aqui. Oba, eu adoro experimentos. Lista de materiais: 3 bacias para água, água morna, água fria, água a temperatura ambiente. E eu vou medir quanto Esse aqui, ó. aqui. E esse aqui. Segura aqui um pouquinho. Por mais ou menos. Essa daqui é a água morna. Vou colocar água morna e essa daqui aqui, ó. Tó. Pode pôr aqui, não? Pode pôr. Aí a gente já vai explicar para eles. Mano, tá gelado. ai. E esse tá quente? Calma, calma. Bom, gente, a experiência é o seguinte. Primeiro eu vou mostrar o que está aqui. Aqui tem uma bacia com água Temperatura ambiente. Aqui tem uma bacia com água morna. E aqui tem uma bacia com água fria. E agora eu vou escolher... Bruno, vem cá. O Bruno. O Bruno, ele vai fazer o nosso primeiro teste do dia. Quer ver? Ó, vem aqui no meu lugar. Aê. E o Daniel vai falar o que você tem que fazer. Eu mesmo? Vai lá. Muito bem. Então, Bruno, qual é a sua mão direita? Essa. E a esquerda? Parabéns. Então agora você vai colocar a mão direita na bacia azul e a esquerda na bacia vermelha. Vamos lá. 1, 2, 3 e coloca! Essa tá quente? Tá sentindo diferença? A vermelha tá como? Quente. E essa azul? Fria. Então realmente estamos certos, né? Muito bem. Agora, Bruno, você vai fazer o seguinte. Tira a sua mão esquerda e coloque na bacia verde. Já! A água da bacia verde tá quente ou fria? Fria. Ah, então muda. Agora vamos fazer diferente. Você vai colocar a mão direita na bacia verde. Coloca. Tá quente ou fria? Morna. Ué, pera aí. É o mesmo ser humano? Mas você acabou de falar que estava fria e é a mesma água? Não, tenta de novo. De vamos novo. lá. Você deve estar confuso. Coloca aquela. Calma. Quente ou fria? Fria. E agora? Quente ou fria? Morna. Bruno coloca a mão direita e Maia a esquerda. Vai, já! Vou marcar o tempo. 30 segundos, tá bom? Então agora é o seguinte, Maia, você vai colocar a mão na bacia verde e falar pra gente se ela tá quente ou fria essa água. Vai. Tá fria. Tá fria? Ixi. Então tá bom, pode tirar. Ela pirou. Agora, Bruno, você vai colocar a mão na Mas tá água morna. da bacia verde e vai falar se tá quente ou fria. Vai. Morna. É, ela tá de morna pra quente. É? Ué, É, que estranho. porque é a mesma água e eles estão falando que tá diferente. Vocês estão malucos? Não, é sério, tava frio. Viram só? Se a gente quiser saber a temperatura do ar, temos mesmo que usar um termômetro. A nossa pele, às vezes, pode nos enganar, porque ela nos mostra a sensação térmica e não a temperatura. Sensação. E aí, agora sim, né? Gostou do vídeo? Nossa, Criança, bem- né? Bem ilustrativo, criança, né? Ela agora não tem o que falar, né? Criança, ela é natural, né? É espontânea. E aí, você viu quanto elas interagiram e as diferentes, né, sensações térmicas,
como cada um sentia. Sim. Eu acho que ilustrou super bem. Eu gosto muito desse vídeo. E a criança, como ela assim, é super espontânea, a criança é assim, se você tiver feioso, ela olha pra você e fala que tá feioso porque tá feioso, viu? Então, toma cuidado aí, né? E aí é por isso que é super bom fazer esse tipo de experimento com criança, né? Sim, Não é, sim. É uma maneira de mostrar mesmo essas diferentes sensações num experimento bem diferente. Né? Bem legal, bem legal. E não tô entendendo, agora é hora do chá? Não, até vou fazer um chazinho, mas agora aqui eu queria fazer uma experiência pra gente mostrar falar um pouco sobre condução de calor, né? Então aqui, ó, nós temos um recipiente, né, com água bem quente, né? Não sei se dá pra ver a fumacinha, ó, que tá saindo, até tá bem quente, né? A água para fazer chá mesmo. Agora eu vou te perguntar uma coisa, você já parou para pensar por que a gente usa esse tipo de caneca para tomar chá, leite quente? Além de ser chique, né, uma caneca de educadores inovadores, tudo, então é mais bonito, mas é lógico que a gente não deve queimar a mão, né? Sim. Então a ideia é você poder segurar num lugar que não tá quente, né? Porque a hora que você colocar água, isso aqui vai ficar bem quente, não? Vai ficar bem quente e aí vai conduzir o calor para sua mão, né? Que a gente chama de condução por contato, né? E aí você vai colocar a mão aqui e pode queimar, né? Por exemplo, ó aqui a gente tá segurando na boa. Aí a gente coloca a água aqui, ó. Isso aí deve estar quente. Acho que até dá pra ver a fumacinha agora, né? Olha lá. Pronto. E aqui eu vou colocar meu chá de pêssego. Pronto. Ah, que bonito. O quê? Eu já não vou tomar esse chá, né? Mas eu tô com o dedo limpo, ó. Pronto. Aqui o chá tá aqui. E agora o problema é o seguinte, você não pode colocar a mão aqui. Ó, já conduziu, né? Então já tá muito quente. Então você tem que pegar pela... Como é que chama esse negócio aqui? Orelha? Pela alça. Ah, alça. Pensei que era uma orelha. E aí você, com muito cuidado, né? Tá quente aí, não tá? Tá. Né? E aí quando você vai tomar, você tem que tomar cuidado para não queimar também a boca, alguma coisa. Você vai querer provar? Que nem aquela vez, né? Ué. Você vai tomar chá. E queimou tudo. Aqui. É melhor você não tomar isso, né? Não, então, acho que não. são objetos do dia a dia que você tem, né? Que podem conduzir com maior facilidade o calor ou não, né? Então, aqui é exatamente para a gente não ter Porque a gente nem pensa, né? Porque eles estão ali disponíveis. Alguém já inventou e já inovou pra gente esses artefatos, né? Na verdade, você só pensa quando queima a mão. Aí você fala, puxa vida, isso aqui é importante mesmo, né? Então, essa aqui é uma pequena experiência do que a gente pode falar de condução. Aliás, tem uma outra forma que vocês vão ver aí no vídeo, bem legal que a gente fez, né? Vamos dar uma olhada? Chamar? Vai lá. Vamos lá ver. Hoje, espiral legal. Você vai precisar de vela, fósforo, lápis, folha de papel cartão, massinha de modelar, tesoura. Desenhe uma espiral na folha. Se você não for muito bom com desenhos, imprima a imagem de uma espiral. Tem um montão delas na internet. Então, recorte sobre a linha. Posicione o lápis na vertical, com a ajuda da massinha, e encaixe a espiral de papel desse jeito. Pronto! Agora, posicione a vela por baixo, acenda e... Veja só! A espiral se movimenta! Isso ocorre porque o fogo da vela aquece o ar que se movimenta para cima. Tal fenômeno chama-se convecção e é o que faz a espiral se movimentar. O mesmo efeito acontece na atmosfera, quando massas de ar quente formam uma corrente de ar para cima. Algumas aves aproveitam uma corrente de ar para voarem bem alto. Você sabe... Legal, né? Espiral legal. Espiral legal. Você sabe que eu não sei o que é mais incrível nesse vídeo? Ela conseguir recortar aquela espiral com aquela rapidez, não é? Aquilo é bem difícil, olha. Vale a pena tentar. Quero ver se vocês conseguem fazer bem certinho na linha, né? Essa é a parte mais difícil ali. Eu também não consigo recortar aquele negócio, não. Agora, me diz uma coisa. O que você achou do experimento? Eu fiquei
achei bem interessante a gente conseguir visualizar o movimento da espiral, né? É verdade, porque você aquece o ar, né? E aí o ar aquecido ele fica menos denso, aí ele sobe e leva junto a espiral, né? Aliás, eu trouxe um aqui que dá para ilustrar também, ó. Quer ver? Ó? Mete fogo aqui. Olha lá, colocando o fogo aqui. Ó, dá para perceber aí que tá subindo uma fumacinha? Olha lá, ó. Né? Eu posso colocar o papel assim que ainda vai subir a fumacinha. Por quê? Ele está aquecendo, né? E aí essa fumaça, como ela é mais leve, quer dizer, menos densa que o ar, então ela sobe, olha lá. Né? Então ela realiza aqui uma convecção e realmente sobe. E aí esse ar quente, olha lá, ele está subindo. Tá, ó, agora dá para perceber a fumacinha, né? Aliás, a gente consegue ver o seguinte, essa daqui está subindo. Quando você tira algum líquido muito frio, ou um pedaço de carne, sei lá, muito frio do congelador, ele começa a ter uma fumacinha que não sobe, né? Ela desce. Ela desce. Por quê? Ela é menos densa que o ar, então ela é mais fria, então ela desce. E olha só como é que sobe, né? Por isso que não tem aqueles balões que o cara coloca aquele ar quente embaixo e ele sobe, né? Ele sobe também. Porque ele fica menos denso que o ar e aí consegue flutuar, né? E ir a grandes distâncias. E é bom que a gente consegue visualizar, porque a gente não consegue sempre visualizar essa questão da densidade maior ou menor, principalmente relacionada ao ar. Sim. Que é transparente, né? E você... Ou deve ser. Ela é transparente. Você observa também que tem aves que ela começa a voar, então ela pega as correntes de convecção e sozinha ela começa a subir. Né? Então ela pega isso para descansar um pouco, então ela sobe e consegue flutuar mais, né? Olha, eu acho que dentro disso a gente devia ver um vídeo pequenininho de novo, de 1 minutinho, que chama Cachoeira de Fumaça, que vai falar disso e também das aves. Vamos ver o vídeo? Vamos lá. Cachoeira de fumaça. Você vai precisar de garrafa PET, papel sulfite, fósforos. Faça um furo na garrafa. Enrole o papel no formato de um canudo. Enfie o canudo no furo e ajuste para que fique acomodado. Ateie fogo no canudo de papel. Olha só, a fumaça dentro da garrafa desce como numa cachoeira. A fumaça é uma aglomeração de gases e partículas quentes resultados de uma queima. A porção de fumaça do lado de fora sobe porque está quente, mas a fumaça que entra na garrafa pelo tubo se resfria. Estando mais fria, ela é também mais densa do que o ar e, por isso, desce para o fundo. Muitas indústrias despejam na atmosfera uma grande quantidade de fumaça, resultado de seus processos. Essa fumaça contém gases e partículas, muitas delas poluidoras, e sua dispersão na atmosfera depende da temperatura do ar. Olha, gostei. Mais um vídeo bem feitinho, né? Bem legal. Sabe que racionalmente eu consigo entender, mas ver aquela fumaça descendo é muito estranho. E você ainda associa assim, poxa, tá vindo a fumaça do fogo, né? Como é que tá descendo, né? Porque só aquele caminho que ele percorreu, ele já esfriou, ficou mais denso e desceu. Né? Muito legal. Muito bom, bem ilustrativo. E agora a gente pode fazer uma experiência aqui com esse aparato, né? Pra gente mostrar até uma forma de transformação de energia e de troca de calor, né? Por condução que a gente tem todo dia em casa. É impressionante, porque aqui você olha e você todo dia passa por isso. Obviamente, se todo dia você tomar banho. Se tomar banho todo dia, né? Esse é um experimento didático, né? Por isso que ele está aberto, é formado de uma bobina primária, uma bobina secundária e aqui é onde sai a tensão elétrica, né? E aí você deixou separado aqui também uns fiozinhos de cobre, né? cobre. Que a gente vai fazer o teste aqui, que é um bom condutor de eletricidade também. E o legal é o seguinte, né? O que acontece? Eu vou pegar esse fiozinho de cobre, né? Olha só, né? E eu vou colocar aqui no terminal. Vou tirar aqui para a gente mostrar mais de perto. Olha lá, vou colocar aqui. Primeiro tem que tirar o... Tá vendo? Tem um caminho aqui que a gente pode colocar. Pronto, tirei. Basta colocar aqui, ó.
Agora eu vou fechar. Travar bem. Olha lá, tá bem travado agora. E aí eu vou colocar aqui e vou ligar, né? Aí vai passar uma corrente elétrica aqui por esse preguinho e vamos ver o que acontece. Quer ver só? Atenção! Vai! Eita! Tomou até um susto. Pronto. Rompeu o nosso metalzinho, ó. Ficou quente, hein? Nossa, né? vê? Aí eu ponho a mão aí. Nossa, tá mesmo. Tá vendo? Ó? Rompeu aqui, tá quente, né? Tudo. E aí o cano, né? Tem um cano de plástico aqui pra gente, né, isolar, né? Olha lá ó, como ficou. E olha que interessante, esse fenômeno aqui, né, que a gente... Você viu que ficou incandescente? Vi. Né? Que aonde que a gente tem todo dia, igual você falou, no chuveiro elétrico e na torneira elétrica também. Lá dentro tem uma resistência, né, que é um fiozinho, né, de metal que passa lá dentro. E quando você liga, abre o registro, ele liga na rede elétrica. E aí passa uma corrente elétrica. Ele esquenta essa resistência, né, do chuveiro. E aí... Troca calor? Troca calor com a água que está aqui por condução, né? E aí o que acontece? É aquela água que está lá dentro do chuveiro, né? Cai na sua cabeça quentinho, seu banho fica bem quentinho, né? Agora, se porventura a água não estiver envolvendo esse fio... Se a água não estiver envolvendo esse fio, que é o que acontece, né? Quando as pessoas... Por isso, quando você queima o seu chuveiro, você tem que chamar pessoas capacitadas para trocar. Não vai lá seu pai, deixa comigo. Daqui a pouco você escuta lá um grito. Você nem sabe se o pai é capacitado ou não dele? Não, às vezes não é. Escuta um grito e viu e caindo lá e tomando choque, então você tem que chamar pessoas capacitadas. Porque a pessoa troca o chuveiro e aí quando coloca lá em cima e abre o registro, ele já passa a corrente elétrica. Só que não enche d'água, não troca calor. E aí o que acontece? Isso aqui, queima. Ou seja, você tem que ligar com o chuveiro desligado da rede elétrica, e aí depois que tiver passado água por um tempo, aí você tem seu banho quentinho, né? Então a água passa aqui em volta, aquece a água o suficiente para não deixar romper o nosso metalzinho. E aí cai para você quentinho. Só que às vezes você também quer um banho mais quente do que o chuveiro pode fornecer, né? E aí o que você faz? Normalmente é o meu caso. O seu caso. Aí você diminui diminui lá a água, né? A vazão da água, fica só um pinguinho, você fica tentando achar o pinguinho de água lá. E isso também pode aquecer muito e romper a sua resistência. Que acontece muito na época Ou seja, aí nem quente, nem nada. Gelado, nem nada não, você vai ter água gelada na sua cabeça, né? Não, não vou ter nada de água quente. Nada de água quente, mas o legal que a gente ilustra isso, né, é que você tem uma troca de calor lá dentro, aquece a água e aí você toma um banho quentinho. A mesma coisa na torneira elétrica lá, ele aquece e aí você pode lavar a louça, né? Além de dar um bem-estar, né, na sua mão, não tem uma água gelada, ele facilita também para tirar a gordura lá, a sujeira, né? E você lava mais facilmente, né? Porque às vezes você frita lá alguma coisa na panela e você joga água quente para deixar lá ela soltando um pouco, né? E com a água quente acelera mais esse procedimento, né? Então, bem legal essa experiência aqui da condução de calor, né? E aí, o interessante é que hoje, né, a gente falou de 3 assuntos bem legal, né? Olha, falamos de condução de calor. Isso, condução de calor, né? Falamos de calor. Calor, né? Energia. E suas formas de trocar, né? Que você falou uma que é a condução. Sensação térmica. Sensação térmica, né? Que é quando a gente tem uma temperatura aqui ambiente que você tem que medir com o termômetro, mas a sua sensibilidade é diferente, né? Exato. Pode ser maior. Quer dizer, a temperatura real está medida com o termômetro. E a sensação é quase uma temperatura virtual, porque difere, né, de uma pessoa como eu para uma pessoa como você. Por isso que as crianças ficaram confusas na experiência lá das bacias com água, né? Então causa uma confusão. E a gente falou também da temperatura, calor, sensação térmica, condução de calor. A gente falou das canequinhas lá do seu chá.
Então, o legal dessa aula é que além da aprendizagem que você tem no dia a dia, né, de conceitos, né, você leva essas habilidades e competências para o dia a dia. Para o dia a dia. E é essa a intenção do Ciência em Show, né? Esse bate-papo do dia a dia, trazendo experimentos, mostrando na prática, Sim. exemplos, porque a ciência, ela tá no cotidiano, ela tá em todo lugar. E a ciência tem que ser prática, né, Jéssica? Sim, sim. Porque você, com a ciência prática, você não esquece nunca. Ó. Você tomou até um susto, não vai esquecer nunca. Nossa, eu vou dizer uma coisa, que eu tomei de susto hoje, mas é isso. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Bom estudo.